Olá, eu gostaria de falar agora um pouco sobre tratamento de tumor neuroendócrino. Então, os tratamentos vão depender muito do tipo de tumor, do grau, da localização, do órgão de origem, se está localizado, se está avançado, se o tumor produz hormônio ou não, como a gente já comentou num outro vídeo. Mas, grosseiramente, se o tumor é localizado, o tratamento é a cirurgia. E, diferentemente de outros tumores, não se faz quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia depois da cirurgia, para complementar o tratamento. Então, é comum pacientes com câncer de mama, câncer coloretal, depois da cirurgia, fazerem rádio e quimioterapia. Mas para tumor neuroendócrino, isso não é indicado. Com raras exceções, quando o paciente opera um carcinoma neuroendócrino. Aí é um capítulo à parte, se discute complementar o tratamento com quimioterapia ou até radioterapia devido ao risco da doença voltar. Nos outros, não que não haja risco de doença voltar, até há, mas não se sabe, não tem nenhuma evidência de que fazer quimio ou radioterapia vai ajudar esses pacientes. Certamente vai trazer um monte de efeito colateral, mas a gente não tem evidência de que isso ajude, então não é recomendado. Se o tumor é avançado, ou seja, não é possível de se operar, se pode fazer vários tipos de tratamentos diferentes. E eu vou falar aqui, começar hoje, falando dos análogos de somatostatina. Então, o análogo de somatostatina é uma classe de remédios, hoje representada por dois, o lanreotide e o octreotide. Tem um novo sendo desenvolvido, um oral. Esses dois são injeção intramuscular ou subcutânea. Eles são aplicados uma vez por mês, mensalmente, e podem ser aplicados durante muito tempo, muito tempo. Eles não têm efeito cumulativo no corpo, eles não mexem com a imunidade, não cai cabelo, na verdade são muito bem tolerados. O principal efeito é a dor da injeção, né? No dia que a pessoa toma, pode ter um pouco de diarreia, pode soltar um pouco o intestino, em alguns casos pode ter elevação da glicemia, o aumento do açúcar do sangue, mas é raro precisar suspender por isso. Pode ter um pouco de gases, distensão abdominal nos primeiros dias da aplicação, e com o uso crônico, ele aumenta o risco de se desenvolver pedras na vesícula. Mas como o paciente que tem tumor neuroendócrino vai estar fazendo tomografias de controle, a gente vai monitorando se essas pedras surgem. Se começar a surgir, precisa fazer a retirada. Mas, de maneira geral, são tratamentos muito bons em termos de efeito colateral, que realmente os pacientes podem receber durante anos. Eu tenho pacientes tomando há 18, 20 anos, com uma ótima tolerância, né? E o que eles são? Então, como o próprio nome diz, análogo de somatostatina é uma classe de remédios que age no somatostatina, no receptor de somatostatina. Então, somatostatina é um hormônio natural do nosso corpo, que se liga nas células num lugar chamado receptor de somatostatina. Esse receptor de somatostatina, ele está presente nas células endócrinas e neuroendócrinas do corpo, de forma normal. A célula neuroendócrina tem uma quantidade maior dessa proteína, às vezes cheia da superfície celular dela. E como é que a gente sabe isso? A gente faz um exame que chama o PET scan galho 68. O PET scan é um exame de tomografia, da tecnologia de tomografia, mas ele é um PET scan, então ele olha desde a cabeça até o pé, e ele vai olhar aonde existe uma concentração de receptor de somatostatina. Então, se tem tumor neuroendócrino, ele vai aparecer. E como que ele aparece? Ele brilha no exame. Então, quanto mais ele brilha, significa que mais receptor de somatostatina aquele tecido tem. Quanto mais tem, mais brilha, significa que o tumor é menos agressivo. Então, geralmente, tumores de grau 1, grau 2, brilha bastante. E aí, se brilha bastante, tem bastante receptor de somatostatina, eu posso usar um remédio que vai lá e bloqueia essa proteína. E esse remédio é os remédios da classe dos análogos de somatostatina. Ele vai lá, bloqueia essa proteína, que é responsável por crescimento celular, sobrevivência, ajuda na proliferação celular, ajuda na síntese de hormônio. Então, a gente vai direto na chave, né, na fechadura, e fecha ela. E aí, o tumor para de produzir hormônio e para de crescer. Então, é uma terapia-alvo específica de tumor neuroendócrino. Os efeitos, como eu disse, são seguros a longo prazo e o resultado é muito bom. Então, pacientes cujo tumor produz hormônio, mais de 80% dos pacientes melhoram no primeiro mês de tratamento, né, com esse tratamento, com esse remédio.
eles melhoram de sintomas, melhora a diarreia, melhora, enfim, vários sintomas. E o tumor controla. Ele não reduz o tamanho do tumor, geralmente. Geralmente ele estabiliza, mas tumor neuroendócrino, especialmente de grau 1, grau 2, podem ser considerados uma doença crônica. As pessoas vivem muitos anos com esses tumores, podem viver, né? E vamos dizer, o paciente vive 10, 15, né? Muito tempo, e daqui 10 anos vai ter outros tratamentos e a medicina está evoluindo muito. Isso que eu estou falando aqui é de hoje, né? Agosto de 2023. E esses análogos de somatostatina são apenas um dos tratamentos, a gente vai falar de vários outros. Mas são tratamentos seguros, efetivos, e são considerados como a primeira linha de tratamento para a grande maioria dos pacientes com tumor neuroendócrino, independente do sítio de origem. Os carcinomas neuroendócrinos, que são um capítulo à parte, se faz mais a quimioterapia do que não se recomenda fazer os análogos de somatostatina.